Hebreus capítulo 11, versículo 23 a 29 diz assim: pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo, era formoso, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. Vamos orar ao Senhor? Querido Pai, em nome de Jesus, que o exemplo da vida de Moisés sirva também para mim e para os meus irmãos como conselhos e exortações para que possamos continuar progredindo na fé, na Tua palavra revelada a nós pelo poder do Espírito Santo e trazida também à nossa própria língua, o português, para que possamos ser ministrados pela palavra do Senhor em nossa própria língua materna. Assim, o Espírito Santo, naquele dia do Pentecoste, veio trazer esse privilégio para que em todos os povos, línguas e nações, pessoas se reunissem debaixo da autoridade do nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, para que tivessem seu coração também lavados por água pura, que é a presença gloriosa do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te glorificamos. Fala o nosso coração nesta hora para a glória de Jesus. Amém. Amém? Nós queremos então meditar nesse texto que fala sobre esta graça de Deus revelada em Cristo Jesus. O verso 28, ele serve de base para a nossa meditação. Nós já falamos sobre 5 destes passos de Moisés, ou capítulos assim divididos. O primeiro é fé, e depois renúncia, tribulação, recompensa e perseverança. E hoje nós queremos falar sobre redenção. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse os primogênitos. Se você está com a sua Bíblia aberta, olhe um capítulo adiante, o capítulo 12, o verso 22 e 23, nos diz que nós, pela oração e por Cristo Jesus, nós estamos entrando num outro lugar. Moisés, quando recebeu a lei de Deus, ele subiu num monte chamado Sinai. E lá no monte Horebe, ou também chamado Sinai, ele recebeu das mãos de Deus a antiga aliança. O capítulo 8 de Hebreus nos diz que em Jesus é feita uma nova aliança. O profeta Jeremias, no período em que Israel estava sendo levado cativo para a Babilônia, profetizou no capítulo 31, verso 31 a 34, esta nova aliança, repetida literalmente aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 8 a 12. Naquela aliança, e quando Moisés recebeu das mãos de Deus a lei, se um animal tocasse no monte, deveria ser morto apedrejado. Somente Moisés pôde subir lá. Só que o autor aos Hebreus está dizendo para este mesmo povo que herdou toda esta aliança do Senhor. Verso 22 do capítulo 12. Mas tendes chegado ao monte Sião, não ao monte Sinai. O monte Sião está até hoje em Jerusalém. O monte Sião é o monte Moriá do Antigo Testamento, quando Deus, em Gênesis capítulo 22, fala para Abraão: me dá o teu filho em holocausto.
E então Abraão pega o seu filho Isaque, Deus diz, o seu filho, seu único filho, e oferece para mim em holocausto. Holocausto é você matar o sacrifício e queimar ele. O capítulo 11 nos diz que Abraão creu em Deus. E creu que mesmo das cinzas Deus podia fazer ressuscitar Isaque. Porque ele é chamado na Bíblia de o pai da fé. Quando Deus diz, nós não devemos questionar, devemos obedecer. Quando Deus diz, Ele cumpre. Porque Deus é fiel. O capítulo 10 nos fala desta fidelidade da promessa de Deus. E então ele diz um pouco mais, vocês estão chegando à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Não era apenas Jerusalém que o Monte Moriá, o Monte Sião, estava ali localizado. Onde Jesus ofereceu a si mesmo como substituto por mim e por você, e pelo seu sangue, ele nos comprou, ele nos redimiu. Mas nós estamos chegando pela oração e pelo poder de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e a autoridade de Jesus, a Jerusalém celestial. Quando você ora, você entra na Jerusalém celestial. Há incontável número de anjos em reunião festiva. Então, quando nós nos reunimos aqui para louvar e bendizer o Senhor, na verdade, nós estamos juntamente com os anjos, arcanjos, querubins e serafins e toda a companhia celeste glorificando e exaltando o nome do Senhor. Não eram apenas os três que estavam aqui, não eram apenas nós, juntamente com eles, que estavam louvando a Deus, mas os anjos, querubins e serafins estavam glorificando a Deus. E no capítulo 2 de Hebreus, Jesus diz que ele, juntamente conosco, está glorificando o nome do Pai. O livro aos Hebreus é riquíssimo, porque ele vem como que fosse um resumo de toda a antiga aliança. De toda a antiga aliança. E ele diz mais: a igreja dos primogênitos registrado nos céus, a Deus vivo, Deus juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus o mediador de uma nova aliança e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Não é o sangue que Caim derramou quando tirou a vida de Abel que Deus pede contas para Caim. O sangue de Abel está clamando diante de mim. Mas é aquele sangue do sacrifício que Abel ofereceu a Deus e Deus se alegrou com o sacrifício. Ao passo que Caim tentou administrar por sua própria conta e risco a maneira de como adorar a Deus e ofereceu frutos da terra, em lugar de oferecer sangue e sacrifício para substituição de si mesmo diante de Deus. Aquele sangue daqueles animais mostrava que alguém iria substituir a mim e a você na morte para que nós fôssemos comprados de volta para Deus. Caim achou talvez que a morte de um animal fosse muito exagerada, mas depois, com raiva, ele não teve pena de tirar a vida do seu próprio irmão. Quando nós desobedecemos a Deus, algo pior acontece. Por isso Jesus disse para Paulo no caminho para Damasco, antes de chegar na cidade de Damasco: Paulo, dura coisa é você recalcitrar, você tentar lutar contra os aguilhões. A gente só sofre. Deus sabe o que é melhor para nós. Ele conhece o que é melhor para nós. Por isso, ele fala sobre este sangue de Jesus que foi derramado em meu lugar e em seu lugar naquela cruz. E este sangue da aspersão é aquele sangue do Cordeiro, na 10ª praga, na libertação do povo de Israel, das mãos e do poder dos egípcios, que um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito e sem mancha, deveria ser imolado, seu sangue colocado nas portas das casas de onde estariam comendo o cordeiro. E o anjo, quando passasse pelo Egito,
de acordo com a ordem de Deus de matar todos os primogênitos, na casa em que havia o sangue na porta, o anjo passava por cima da casa, o que gera a palavra hebraica Pessah, Páscoa em português. Passar por cima. Nós temos 4 tipos de salvação que a Bíblia apresenta para nós. E nós queremos falar hoje especificamente sobre uma delas. A palavra propiciação, a palavra redenção, a palavra justificação e a palavra reconciliação. Eu vou explicar rapidamente o que significa cada uma delas. Propiciação, aquela tampa da arca entre os 2 querubins, era chamado propiciatório. Ali, o sumo sacerdote aspergia com seu dedo o sangue do cordeiro que era imolado, era morto, do cabrito, no dia da purificação. Um dos cabritos ele imolava, parte do sangue ele com a mão colocava sobre a cabeça do outro cabrito, transferindo o pecado do povo para aquele cabrito, e ele era jogado no precipício, no deserto, no lado oriental do templo, mais ou menos no rumo do Mar Morto. Aquele cabrito, aquele cordeiro, morria fora do arraial. Quando Jesus entregou a sua vida, ele derramou o seu sangue e morreu fora do arraial. O sangue do outro era recolhido, aspergido sobre o povo, e era também aspergido sobre a tampa da arca, que era chamada de propiciatório. Por isso, 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2 nos diz: meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Deus deseja a salvação de todas as pessoas, mas nem todos querem a salvação oferecida por Deus. Deus respeita a sua decisão. Ele providenciou o meio pelo qual você é salvo. Capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quando João está explicando isso, quando o autor aos Hebreus está explicando sobre a propiciação, eles entenderam tudo. Nós que não conhecemos muito a cultura hebraica e nem o Antigo Testamento, às vezes ficamos boiando com algumas dessas palavras. Quantos aqui conheciam o significado da palavra propiciação? 4, 5 pessoas. Poucas pessoas. Por isso é necessário sempre de novo a gente explicar. A segunda palavra é redenção. A palavra redenção, ela vem não do templo, como a palavra propiciação, do sacerdócio que Jesus exerce hoje, ele é o sumo sacerdote. A palavra redenção vem do mercado, mais especificamente do mercado de escravos. Quando alguém adquiria uma dívida, mesmo sendo israelita, e ele não tinha condições de pagar a sua dívida, ele se vendia para o seu credor. E às vezes os filhos, a esposa e todos os seus bens para pagar, quitar a dívida. Só que quando isso acontecia, aquele que era credor, ele aguardava receber dinheiro e não mais boca para alimentar, e às vezes pessoas que já estavam com idade mais avançada ou crianças que ele tinha ainda que investir. Então ele escravizava mesmo e tratava com muita dureza esses escravos. Mas existia uma possibilidade da pessoa ficar livre. Quando se tratava do próprio povo judeu, entre eles e os irmãos, no 7º ano, ele saía livre.
Se ele quisesse continuar como escravo naquela casa, então ele ia diante das autoridades, eles colocavam a orelha dele numa porta, no portal, e furavam a orelha dele, para que as outras pessoas não dissessem: ele mantém escravo alguém que agora deveria estar livre, para que não houvesse nenhum tipo de acusação contra aquele senhor. Mas se a pessoa fosse estrangeira, somente no ano do jubileu ele era liberto. 50 anos. Então, se eu tivesse 30 anos, mais 50, com 80 anos eu sairia livre. A não ser que alguém comprasse, pagasse pela minha dívida. Em Levíticos 25, 25, apresenta então esta questão de resgate. O livro de Ruth é o livro de resgate. Quando Boaz olhou para Ruth, olhou para Noemi, as terras de Noemi estavam nas mãos de um outro parente mais próximo. A lei hoje também nos ensina assim: se eu morrer, minha esposa morrer, meus filhos é que são os herdeiros primeiros, e depois deles talvez meus netos, e se eu não tiver filhos nem netos, são irmãos ou sobrinhos que passam a ser herdeiros, conforme o grau de parentesco. Boaz disse para Ruth, para Noemi: tem outro que é mais chegado a você que eu. Se ele desistir, então eu vou comprar a sua redenção. Resgatar o terreno que outro agora estava cultivando. Porque Noemi e seu marido e seus 2 filhos venderam essa terra, talvez se endividaram bastante, foram para um outro país e lá moraram por algum tempo e voltaram, então, somente daquela família Noemi. O livro de Ruth é um livro que trata da redenção. Aponta para aquele que foi entregue em meu lugar e em seu lugar como nosso Redentor. Ou seja, o livro de Ruth está na Bíblia como um livro de redenção e está bem colocado ali. Não é apenas um livro de história. É Deus agindo na história. Você faz parte da história. Você faz parte do plano de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia que você iria nascer. Deus já conhecia você. Ele conhece você pelo seu nome. A Bíblia nos diz que Deus não está procurando pessoas perfeitas nesse mundo. Ele conhece as suas falhas. Por isso que quando nós nos aproximamos de Deus, nós devemos nos apresentar de maneira sincera. Eu já expliquei para vocês o que é um vaso sem cera. Os oleiros, quando faziam um vaso, alguns dos vasos tinham trincos, pequenas rachaduras. Então, eles passavam cera naquele vaso e vendiam ele mais barato. Quando os compradores compravam um vaso, eles procuravam vasos talvez para colocar no fogo ou no sol, e não podia ser vasos com cera. Esses vasos eram mais caros porque eram mais fortes, mais duradouros. E então, no comércio, se dizia: esse é sem cera. Então, quando você se apresenta diante de Deus de maneira sincera, significa que você não está tapando nenhum tipo de fissura, nenhum tipo de rachadura que há em você. Porque Deus conhece o seu coração, a sua alma, a sua vida. Não tente se apresentar diante de Deus com máscaras. Ele conhece a gente. Colossenses 1, 13 e 14 nos diz que Deus em Cristo nos comprou. Ele nos tirou do domínio das trevas, ou do império das trevas, como algumas traduções colocam, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. A palavra justificação também entra nesse cenário, e a palavra justificação vem do fórum, vem do tribunal. Quando o juiz bate o martelo e dá o veredicto, toda a língua se cala. A decisão do juiz é colocada em ação.
Ainda que a pessoa talvez grite, mas eu sou inocente. A partir do momento em que o juiz bateu o martelo, a condenação acontece. Jesus era inocente, mas Pilatos o condenou. Muitos culpados são inocentados. Naquele mesmo dia, um homem chamado filho de Rabás, Bar-Rabás, foi liberto no lugar de Jesus. E ele era assassino, a Bíblia nos ensina. Então, quando o juiz bate o martelo, a decisão é tomada. Romanos 3, versículo 23 e 24, nos diz que todos nós éramos culpados. Todos nós somos culpados. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O preço foi pago, por isso o martelo foi batido, e Deus declara: você é inocente. Por isso o Salmo 32 nos diz: feliz é a pessoa a quem Deus não atribui pecado. Não atribui culpa. Não é porque nós não temos. É porque Deus bate o martelo e diz: você não tem culpa. Romanos 8, 33 e 34 nos diz: quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que Paulo está dizendo com esta afirmação é que não somente foi pago o preço pela nossa redenção, pela nossa compra, mas como Jesus não ficou na morte. Ele está vivo, sentado ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, por isso agora nós podemos nos aproximar diante de Deus com segurança em nosso coração, sabendo que Deus, em Cristo, já nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, não seja condenado para sempre, mas tenha a vida eterna. Reconciliação é a última palavra, a quarta palavra que nos fala sobre salvação. 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 a 20, nos diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A reconciliação acontece na família. Quando um filho sai de casa, ele quer voltar, ele faz as pazes, ele é reconciliado. Quando um casal briga, há pedido de perdão, os dois são colocados juntos, se perdoam mutuamente, há reconciliação. Ou seja, a reconciliação é uma palavra que acontece na família. A cena, o cenário é a família. Justificação, o cenário é o fórum, onde o juiz dá o seu decreto. A redenção acontece no mercado, no comércio. Nós fomos comprados por Cristo. A propiciação acontece no templo. E Hebreus nos diz que o templo onde Jesus foi oferecido e o seu sangue foi derramado não era o templo em Jerusalém, era o templo celestial. Porque quando Moisés recebeu todas as ordens de como deveria construir o templo, do capítulo 20 até o capítulo 32 de Êxodo, Deus deu a Moisés uma maquete, uma cópia do templo celestial. E se você olhar em Hebreus, um pouquinho antes, no capítulo 9, você vai ver no versículo 11 as seguintes palavras: mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes, de novilhos,
mas por seu próprio sangue entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. A palavra redenção é a palavra que aparece em todos os cenários. É a palavra principal destas 4 palavras. Nós fomos justificados porque Jesus nos redimiu. Nós fomos reconciliados porque Jesus nos redimiu. Nós fomos limpos, lavados dos nossos pecados, que é a propiciação, porque Jesus derramou o seu sangue nos redimindo. Amém? Por isso, a escolha dessa palavra neste capítulo da vida de Moisés, a redenção. Verso 19 de 2 Coríntios 5 nos diz, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo está dizendo aos irmãos em Corinto, em nome de Cristo, eu sou embaixador, pela autoridade dele, para ministrar a palavra da reconciliação. Volte para a casa do Pai. Hebreus capítulo 2, versículo 11, nos diz que assim como aquele que nos purifica, e assim como os purificados, vêm de um só. Por isso Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. Quando havia um escravo, e aquele que o escravizava, o seu senhor, não fosse seu parente, não fosse seu amigo, certamente o tratamento que ele dava para esse escravo era muito humilhante. Mas quando alguém, um parente próximo, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã que tivesse posses para comprar a redenção e libertar aquela pessoa da escravidão, ela estava fazendo isso não por obrigação, mas fazia isso por amor. Quando Jesus entregou a vida dele por mim e por você, ele fez isso por amor. Por isso Paulo entendeu isso com tanta propriedade. Em Romanos, no capítulo 1, no verso 1, ele diz, eu, Paulo, servo do Senhor Jesus. Quando Tiago se apresenta, ele diz, eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Judas, quando escreve, ele diz, eu, Judas, irmão de Tiago, servo do Senhor Jesus. Você não deixa de ser servo. A palavra servo em grego é doulos, é escravo mesmo. A palavra servo hoje ela está um pouco defasada na compreensão do povo, mas a palavra grega é escravo. Por isso que o conselho da Bíblia diz, ou você é escravo do pecado, ou é escravo do Senhor Jesus. A única opção que nós temos é decidir a quem nós vamos servir. Diante e a despeito de um conceito popular que diz que existe um livre-arbítrio que a pessoa pode escolher, a Bíblia não apresenta esse livre-arbítrio. Por isso Lutero, fundamentado na palavra de Deus, nos diz que somente existe um servo-arbítrio. Você só pode escolher a quem você vai servir. Jesus não nos libertou, não nos redimiu, não nos comprou para que nós andássemos a ermo, sem rumo. Ele diz, eu sou o caminho. Vocês me chamam de Senhor, no capítulo 13 de João, ele diz, e eu sou. Mas mesmo sendo Senhor, entre vocês eu sou como aquele que serve. E vocês serão felizes se fizerem o que eu estou fazendo. Sigam os meus passos. Quando Pedro fala sobre escravidão, em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 20 em diante, ele fala, Jesus deu exemplo para que nós andássemos nas suas pegadas. Jesus, sendo livre, se tornou servo. Então, esta mesma palavra de Paulo, que Paulo disse aos irmãos em Corinto, eu pergunto para você hoje, como autoridade da palavra do Senhor e como embaixador em nome de Jesus, eu exorto você, se você ainda não se reconciliou com Deus o Pai, faça isso.
Faça como aquele filho que saiu de casa. Ele pediu ao pai suas posses, o pai deu a ele, ele pegou tudo o que tinha e foi embora. Despendeu todos os seus bens, despendeu os seus bens das maneiras mais irracionais e chegou a desejar comer a comida que os porcos comiam. E nem isso davam a ele. Arrependido, ele disse, eu vou voltar para a casa do Pai. Você não precisa chegar nesta fase. Muita gente se afasta de Deus por muito tempo. Às vezes ele pensa, eu não posso voltar porque eu sinto vergonha. Aquele jovem também estava envergonhado. Mas era muito melhor ser servo na casa do Pai do que ser escravo, ser servo, cuidando de porcos. Ele pôde optar a quem ele ia servir. Muitas vezes nós dizemos, cheguei ao fundo do poço. Você sabe aonde é o fundo do poço? É quando você para de cavar. Muitas vezes nós somos teimosos. Nós queremos continuar cavando. Volte-se para o Senhor. Teria muitas coisas para falar para você ainda hoje, mas vou parar aqui. Outro dia Deus nos dará a oportunidade de concluir essa mensagem, meditando um pouco mais profundamente sobre aquilo que Jesus ensina sobre a redenção. Só quero passar para vocês sobre 3 questões. A redenção é obra do Senhor, não é sua. O Senhor mesmo providenciou um meio para a redenção. Não fomos nós que tivemos uma ideia milaborante, milagrosa, uma luz, de repente brilhou no nosso cérebro e agora eu sei como vou agradar a Deus. Não. Deus mesmo estabeleceu, antes da fundação do mundo, a maneira como Ele iria nos redimir. Fé é celebrar a vitória do Senhor em nosso favor, firmado na sua palavra. Essas 3 máximas que eu gostaria de compartilhar com vocês, então, para encerrar a nossa meditação. A redenção é obra do Senhor. O Senhor mesmo providenciou o meio da redenção. E fé é celebrar a vitória do Senhor em nosso favor, firmado na sua palavra. O verso 28 nos diz, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue. Quando o povo de Israel, lá dentro da sua casa, imolaram o cordeiro, eles fizeram uma festa. Jesus diz, em Lucas capítulo 15, uma parábola em 3 facetas. Um homem tinha 100 ovelhas. Uma se desprendeu. Ele foi atrás até encontrá-la. E quando encontrou, fez uma grande festa. Uma mulher que tinha 10 moedas como dote do seu casamento, perdeu uma das moedas, ela limpou a casa e procurou até encontrá-la. E quando encontrou, fez uma festa com as suas amigas. Um pai tinha 2 filhos. Um foi embora, mas arrependido, voltou para a casa do pai, reconheceu seus pecados e os confessou. Pai, não sou digno de ser chamado mais seu filho. Pequei contra Deus e diante de ti. Ele foi reconciliado. Hebreus 2:11 nos diz que aquele que nos purifica veio do Pai. E aqueles que são purificados também vêm do Pai. Se você já ouviu a mensagem da redenção, se você já ouviu falar do amor de Jesus, e o Espírito Santo já mexeu em seu coração dizendo isso é para você também. Se você tem um desejo interno no seu coração de servir a Deus, de servir a Jesus, de ser servo dele, é porque o Espírito Santo está chamando você. Jesus diz em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse vem para mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma jogarei fora, mas eu o ressuscitarei no último dia. Entre o Pai chamar e não ser arrancado das mãos de Jesus, tem uma decisão pessoal. Todo aquele que o Pai me dá,
vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma jogarei fora. Então, se Deus está tocando o seu coração para que você se entregue totalmente, seja sincero diante do Senhor. Abra seu coração e diga: Senhor, o Senhor sabe a minha fragilidade, o Senhor sabe como eu sou. Se o Senhor me quer do jeito que eu estou aqui para que o Senhor trabalhe em mim, para que me transforme na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Porque até aqui, quem governou a minha vida fui eu, pensando que estava governando, mas era um outro Senhor que estava por trás de mim. Paulo diz aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque Ele efetua em vocês tanto o querer como o realizar. Por isso, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Amém? Vamos nos colocar em pé. Se você conhece alguém que está afastado do amor de Deus, quando nós nos despedimos da casa do Pai, cada um de nós como filho tem a autoridade, em nome de Jesus, de fazer o que Paulo disse. Em nome de Jesus, se reconcilie com o Pai. Você tem essa autoridade. Você tem amigos, você tem parentes, você tem pessoas que você ama, que estão longe de Jesus. Você tem a autoridade de anunciar o perdão que Jesus dá, porque a reconciliação, o pagamento do pecado daquela pessoa foi pago naquela cruz do Calvário. E muitas pessoas à sua volta, no seu trabalho, não sabem dessa notícia. Jesus nos comissiona a sermos embaixadores dele e em nome dele anunciarmos a reconciliação para que ele chame Deus agora, não apenas de Deus, mas de Deus Pai, para que ele se torne herdeiro também das mesmas promessas. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos no nome do Senhor e pela autoridade do Senhor, que o Senhor nos deu ao dizer: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Senhor, que nesta noite, neste encontro, os teus filhos reunidos nesta casa, onde ouviram falar com propriedade a respeito da redenção, que eles sejam também porta-vozes desta redenção aos seus próprios familiares, aos seus vizinhos e amigos, para que anunciem a boa nova, o evangelho da salvação àqueles que ainda estão longe de conhecer o amor do Senhor. Ó Deus, capacita eles com a autoridade do Senhor Jesus e com o poder do Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que o Senhor enviou para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, que o poder do Espírito Santo venha trazer arrependimento ao coração daqueles que ouvirem o testemunho dos teus filhos que estão hoje debaixo deste envio do Senhor Jesus. Ó Pai, abençoa eles, dá autoridade, dá discernimento, dá, Senhor, intrepidez, dá, Senhor, ousadia a cada um dos teus filhos que está aqui nessa noite, para que sejam porta-vozes desta mensagem de redenção, por onde quer que eles passem, em nome de Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Amém, amém e amém.